sempre, não sei se isso acontece com todo mundo, mas comigo isso é habitual. Quando eu vou fazer uma apresentação de algum tema, eu vou dar uma olhadinha se a legislação mudou, e gostam de mudar a legislação uma semana antes das minhas exposições. O Código de Ética Médica entrou em vigor assim. Eu apresentei uma exposição sobre a lei de proteção de dados pessoais, que acabou de sair no MP, que mudou e criou a autoridade nacional, e claro, se eu ia falar sobre internação forçada, tinha que haver uma alteração legislativa, e ela tinha que ter dentro de uma semana. No dia 7 de junho, entrou em vigor uma nova lei alterando o regime da internação, e é dessa alteração que eu vou falar para vocês. Então, internação forçada, incapacidade civil e vulnerabilidade. Veja que uma primeira questão, né, o Vitor trouxe também, logo no começo ele disse assim: nós estamos rediscutindo o conceito de pessoa com deficiência. Aí talvez já teria uma primeira questão, né? Será que eu vou falar de alguém que se enquadra como pessoa com deficiência? Será que é aplicável a Convenção de Nova York e a Lei Brasileira de Inclusão? Me parece que sim, mas só para provocá-lo já quanto ao próprio cabimento do tema que eu vou falar. Até porque o direito civil tipicamente traz aqueles temas que ninguém dá tanta atenção. Ou livro sobre saúde mental, os dois títulos possíveis. Então, vocês têm os meus contatos, depois eu passo a apresentação. Contextualização em mitos, né? Ali tem a questão sobre o que se diz, o que é a realidade. Eu vou tentar trazer alguns mitos para vocês acerca da internação forçada e discutir sobre eles, né? Mas, contando com a participação um pouco de vocês, eu trago aqui um caso rapidamente para conversar, um caso hipotético ou não. Seu Vicente da Silva mora em Joinville e ao longo de sua vida teve um amor não correspondido, sofreu com a perda do irmão, a falta de apoio social levou ao desespero, à miséria e tentou suicídio. Questiona-se se deve ser internado, bem como a possibilidade de interdição. Atualmente tem pouca renda e é pintor. Veja, ele já tentou suicídio e trago até um dado adicional, né? Essa pessoa não lida bem consigo mesmo, inclusive já tentou cortar a sua orelha fora, né? Porque o Vicente da Silva aqui traz para nós, onde é que eu tenho que apontar? Acima ali? Aí, traz para nós o Vicente Van Gogh, né? Se Van Gogh estivesse contando a história dele, é alguém que teve problema, que tentou suicídio, que tentou cortar a orelha e que tem problemas de convivência, que tem baixa renda, né? Veja que o modo como a gente vai narrar a situação de alguém tem influenciado as decisões judiciais em relação à interdição e à internação, com critérios bastante longe daqueles da legislação. Tá? Do ponto de vista do direito das famílias, do direito civil, eu pensei em algumas perguntas. Também, ontem fiquei pensando muito na fala da professora Luiz Helena, ela disse que esse evento é muito das perguntas. Então eu alterei um pouquinho a apresentação que eu tinha trazido de Curitiba, trazendo perguntas na frente dela, até porque daí eu vou contar para os alunos da UERJ e das demais instituições aqui, para depois nos contar as respostas quando esse evento seguir. Então, o que é loucura, como lidar, o que será que significa ser incapaz? O professor Vitor trouxe também essa discussão. Nós saímos lá dos loucos em todo gênero, e todos os gêneros de loucura, e passamos a discutir várias outras questões aqui, para todos os gêneros indeficientes, talvez, e assim por diante. Quais os efeitos da incapacidade, especialmente da incapacidade relativa? E outra questão que me incomoda também é se o usuário de drogas ele é incapaz, eu sei o que diz a lei, aliás, uma lei com uma redação bastante atual, já que fala em viciados em tóxicos, né, uma redação ruim, e só já deixando uma curiosidade interessante, o Código de 16 não falava sobre isso, de modo que a incapacidade das pessoas que fazem uso abusivo de drogas é alguma coisa que tem aí pouco mais de 10 anos, embora para nós seja muito aceito, né? Você tem o pródigo, você tem as pessoas que sofrem enfermidades mentais, com uma redação horrível do Código Civil, e também as pessoas que fazem uso de drogas. Seguindo aqui a nossa conversa, daqui a pouco. Desculpa. Foi. Do ponto de vista da bioética e do biodireito, se é possível impor o dever de se tratar, né, a saúde como dever. Hoje se falou sobre a vida como dever, né, se a pessoa é obrigada a viver, se é um direito. Aqui me parece que a gente pode dialogar com a ideia da saúde como um dever, que é inclusive objeto do texto desse título daquele que foi orientador, o professor Luiz Helena, o professor Fermi. Se há o direito de beber até cair, né, ou se quiserem chamar assim, se eu quiser fumar eu fumo, se eu quiser beber eu bebo, até que ponto a pessoa pode fazer isso? Porque grande parte das internações estão relacionadas com o impacto que isso causa nas outras pessoas. Né? E há uma dúvida no direito se a internação ela diz respeito a proteger a própria pessoa, a sociedade, a família ou qualquer um deles. Em quais hipóteses justifica a limitação da internação, faltou ali, e
o que significa admitir internação. Quer dizer, uma vez admitida internação, o que isso significa? O que eu posso fazer com o corpo da pessoa internada? Já que desse controle que se trata, de manhã se falou sobre o aborto, se falou sobre o controle para a vida e para a morte, aqui também tem um controle interessante. O tema controverso, e tivemos a atualização, que eu já citei, Lei 13.840, publicada no dia 6/6, em vigor desde o dia 7. Direito de famílias, então, internação forçada, representei aqui a minha família feliz, que eu tenho alguém que faz uso abusivo de uma droga, a droga que causa mais impacto social no Brasil, e uma que, curiosamente, a legislação nova diferenciou, que é o álcool. Tá? E aí, disso que nós vamos falar. Começo, então, trazendo uma lei bem comum, trazendo um evento de biotecnologia, de biodireito, que é a lei de drogas. Tá? Eu trago a lei de drogas porque, na verdade, a lei que eu citei e que a mídia disse assim, nova lei permite internação das pessoas que fazem uso abusivo de drogas por 90 dias. Não é bem isso que a lei disse. E nem é bem uma nova lei. Foi feita uma alteração na lei de drogas e por isso me parece que o primeiro desafio é interpretar a nova legislação de internação dentro da lei que ela foi feita. Foi feita uma atualização da lei de drogas. Então é dentro da lei de drogas que eu tenho que fazer a leitura. Pelo menos é a proposta que eu vou fazer a vocês. Nesse sentido, além de se tratar de uma atualização, a lei não diz que a pessoa pode ser internada por 90 dias, como disseram vários jornais. A lei diz que o limite de internação é 90 dias, que é bastante distinto. Mas vamos lá. A internação, de acordo com a lei, ela basicamente é de dois tipos. Eu gosto dessa tipologia. Porque a lei de saúde mental, que pese muito boa, ela trabalhava com três, falava internação compulsória, internação involuntária, só que fazia uma diferenciação que do ponto de vista da nomenclatura não fazia sentido. Então agora a legislação simplificou. Veja ali que eu fiz um destaque, a internação voluntária é mais simples, mas a involuntária é aquela que se dá sem consentimento. E aí eu fico feliz porque exatamente a maneira que eu expliquei na tese, só sendo duas e exatamente explicando que é sem consentimento. Mas ali é interessante que diz, a pedido do familiar. Então a primeira hipótese que a lei trouxe de internar alguém sem o consentimento do paciente é a pedido da família. Veja que não nos explicou quem é familiar, que já é uma questão que me parece importante, porque família é um conceito amplíssimo, tá? E diz, ou do responsável legal, que já é também uma questão. Afinal de contas, responsável legal são aqueles que o professor Vitor Almeida trouxe para nós. Veja como foi interessante poder aproveitar a sequência aqui das falas. Tá? Veja, representante é representante no sentido de representação, assistente, curador. Tá? Existe um representante para a área de saúde, afinal de contas, a curatela, no texto da literalidade da lei, não se aplica para questões que não sejam patrimoniais, ou vão se aplicar aqui em questões. Será que quando foi feito o Estatuto da Pessoa com Deficiência, se imaginou que alguém poderia deliberar sobre o direito de internar alguém? Ou na absoluta falta, um servidor público da área de saúde ou da assistência social nos órgãos integrantes ali do Sistema Nacional de Drogas, com exceções de servidores da área pública. O que também traz uma diferenciação aqui curiosa, quer dizer que um profissional particular não pode fazer essa indicação. Mas acho interessante. Basicamente, a família é um representante do profissional da saúde. Aí, em relação ao procedimento da lei, ele não explica bem como a família vai pedir, diz que deve haver uma indicação por um médico, e aqui é uma coisa que me incomoda profundamente, porque diz simplesmente por médico, sem detalhar. Para não dizer que não detalha, diz que o médico tem que estar escrito no CRM, o que é basicamente dizer que um advogado tem que estar escrito na OAB, ou que um magistrado tem que ter feito concurso. A família pode pedir a interrupção, e é interessante, porque veja a contradição. Se você disser que o objetivo da internação, e o único que me parece legítimo, é a saúde da pessoa, e essa avaliação tem que ser por um profissional da saúde, a lei diz um profissional da saúde, eu entendo que tem que ser multidisciplinar, mas enfim, por que a família pode interromper? Essa é uma questão importante. Eu sei que é no sentido de proteger a pessoa, eu acho interessante a medida, e eu acho que ela é muito pragmática. No Brasil, em que muitas vezes a internação se desdobra em abuso, a família poder tirar a pessoa é interessante. Mas veja que vão surgir várias questões a partir daí. Primeiro, a finalidade dessa retirada, se é motivada ou não, quem vai controlar, já que tudo é não judicial. E outra questão, se a família pode pedir, um familiar pode pedir para internar e outro para desinternar, como que fica isso? A lei, como sempre, traz mais questões, mais dúvidas do que respostas, né? Isso é a técnica legislativa brasileira. A família ou representante legal poderá a qualquer tempo requerer ao médico a interrupção do tratamento. Requerer ao mesmo médico que internou, ao médico da internação, a outro médico,
E por que o médico, se a lei fala 5 vezes em multidisciplinar e 1 vez multissetorial? A lei traz então a fundamentação de que as internações devem ser baseadas, os tratamentos de usuários de droga devem ser vistos de modo multidisciplinar, que é como diz a Convenção, e é o que se extrai tanto do Código de Processo Civil quanto a Convenção que o professor Vitor trouxe, a Convenção de Nova York, mas também o próprio Estatuto da Pessoa com Deficiência, ou Lei Brasileira de Inclusão, traz a perspectiva multidisciplinar. Eu estou sendo eficiente. Aí, obrigado. Ainda, o artigo 23b, o atendimento ao usuário dependente deve ser feito por avaliação prévia por equipe multidisciplinar, multissetorial. Veja que ainda o legislador trouxe até termos que nem são usuais, que foi repetitivo, multissetorial e multidisciplinar. E ainda, fala naquilo que eu achei engraçado, já que eu sou do Paraná, e no Paraná a gente chama garoto de PIA, que diz que tem que ter o PIA, que é o Plano Individual de Atendimento. E é curioso porque a legislação usou uma terminologia que não é típica da saúde. Eu confesso que eu não tive tempo de pesquisar, se é usual, porque na saúde se fala em geral em projeto terapêutico singular. E a própria legislação usa esse termo também, o que gera uma dificuldade, já que ela usa 2 termos possivelmente para designar a mesma coisa, que sempre é ruim em termos legislativos. Mas me parece que ela está falando da mesma coisa. Existe um projeto para cada um. Me parece que aqui a gente já tem uma das primeiras pistas daquilo que é necessário para uma internação. Já que eu sinto falta, sobretudo nessa legislação, do procedimento durante a internação, os requisitos, porque só de dizer quem pode pedir é muito pouco. Como pede, me parece bastante importante. O PIA deverá contemplar a participação dos familiares dos responsáveis, os quais têm o dever de contribuir com o processo. Pessoal, a legislação estabelece que a família tem o dever de contribuir com o processo de tratamento da pessoa que faz uso abusivo de drogas. Talvez de tudo que eu vou falar na tarde de hoje, essa é a parte mais importante. Porque ela, em primeiro lugar, vai colocar em desafio quem é família, já que me parece que, no mínimo, quem for família para poder internar tem que ser família também para participar do processo. E, sendo família para participar do processo, eu vou alcançar essas pessoas e obrigá-las a alguma coisa? Porque veja que o tratamento do uso de drogas não diz respeito, de modo algum, a simplesmente tirar a droga do organismo. Se quiserem uma expressão mais simples, tirar a droga do sangue. Pelo contrário, o tratamento diz respeito a tratar a pessoa e não a droga. E nessa medida em que eu vou tratar a pessoa e não a droga, a participação da família é fundamental, porque se trata de restabelecer os laços familiares com o tratamento e não tirar a droga do organismo. Não é à toa que alguém que faz uso abusivo de álcool, se quiserem chamar de alcoolista ou alguma coisa assim, um alcoólatra, se quiserem chamar também por essa expressão, e você tira 30 dias, 90 dias essa pessoa do álcool, ainda assim ela vai falar, cada dia é um dia, como diz, por exemplo, os alcoólicos anônimos, nos 10 passos. Por quê? Porque cada dia é um dia, ela não tratou a questão que levou ao uso abusivo. Porque, afinal de contas, muita gente faz uso de álcool, e alguns fazem um uso que as impede de ter uma boa convivência, que as impede de ter o controle, que as dificultam na sua vida profissional, na sua vida familiar. E eu estou falando características de uma classificação de uso abusivo. Ou eu tenho gente que simplesmente usa muito álcool e fica bem. Né? Eu vejo pelos meus alunos, às vezes eu vou nos eventos deles e fico admirado com a quantidade de álcool que eles são capazes de absorver. Alguns com efeitos enormes, como eu, que não posso beber nada, e outras pessoas que bebem uma quantidade enorme e ainda assim, supostamente, ficam bem. Tá? Lei de drogas. Constarão no plano individual, no mínimo, e aí o direito legislando sobre a saúde. Assim como a saúde invade várias questões, aqui é interessante pensar até que ponto caberia a nós, já que na fala do professor Calmon, ele trouxe a questão da falta de legislação a respeito da reprodução humana assistida e disse, acabamos ficando com as normas infralegais. Aqui a gente vê o contrário, né? A gente está dizendo aos médicos o que deve constar do plano ou da equipe multidisciplinar, que me parece. Eu tenho que ter o resultado da avaliação multidisciplinar, e daí que eu digo, como é que você pode dizer que o médico vai pedir a internação se para você tratar tem que ter o plano individual e no plano individual tem que ter a avaliação multidisciplinar? Me parece que a própria lei deixou claro que não cabe internação se não for uma avaliação multidisciplinar. Os objetivos declarados pelo atendido, e aqui me parece mais uma questão interessante, mais um motivo para eu ficar bastante feliz. Porque um dos elementos que me parece indispensável no procedimento de internação é ouvir a pessoa ser internada. E essa é uma proposta que não constava na legislação anterior, e que também tinha dito na tese, e que também foi acolhida pela legislação. Naturalmente seria uma influência entre uma coisa e outra, mas ainda assim fiquei feliz de ter se encaminhado alguns pontos muito positivos nessa legislação. A previsão das atividades
fico em dúvida na capacitação profissional, se ela não for voltada à integração da pessoa, atividades de integração e apoio familiar, participação da família para efetivo cumprimento. Veja que a família vai sair aqui com mais deveres do que ela imaginava. Tá? Designação do projeto terapêutico e das medidas específicas. Parecido com a curatela e com a sua plasticidade, também no plano individual. Ainda em relação à lei de drogas, a internação em qualquer de suas modalidades só será indicada quando os recursos extra-hospitalares forem insuficientes, e aí se repete uma previsão da lei de saúde mental. Aliás, é interessante porque a lei de saúde mental era o grande marco legislativo, né? O professor Vitor citou a lei 10.216 de 2001, era o grande marco legal de internações, e a gente tem a previsão aqui, repetindo previsões da lei de saúde mental, e outra previsão muito interessante dessa nova legislação, dizendo, aplica-se no que couber a legislação de saúde, da lei de saúde mental. Cita expressamente a lei 10.216. Informação ao Ministério Público e à Defensoria, vedada a realização de qualquer modalidade de interação em comunidades terapêuticas, e aí recomendo a leitura da nota técnica 21 do IPEA. Eu não vou ter tempo de falar de comunidades terapêuticas, vou seguir, mas fiz aqui a recomendação de leitura. O planejamento e execução do projeto levarão em conta a lei de saúde mental, como havia referido. O que eu acrescentaria, levarão em conta também a Convenção de Nova York e também a Lei Brasileira de Inclusão. Já disse aqui, a aplicação desses diplomas é controvertida. No curso dos debates a respeito da Convenção de Nova York se levantou a possibilidade de incluir as pessoas que fazem uso de drogas, e é interessante notar que o motivo da não previsão expressa diz respeito ao preconceito entre os diferentes grupos, ou seja, as pessoas com deficiência não queriam se identificar com as pessoas de drogas, que são dois preconceitos distintos, tá? E portanto não foi dito que não se aplica. E cito aí dois precedentes de Supremas Cortes. Na Suprema Corte do Canadá e na Suprema Corte da Austrália foi reconhecido já a aplicação do Estatuto de Pessoas com Deficiência, de convenções e normas de direitos humanos de pessoas com deficiência, a pessoa que faz uso abusivo de drogas. Até porque ele tinha defendido a mesma coisa na tese. Ele diz o seguinte: se para você internar alguém você usa a legislação de saúde mental, não é justo que você não use as proteções também. A gente não tem mais exatamente a mesma aplicação, a gente tem uma lei específica, talvez desnecessária em parte, talvez até que possa ser aplicada para o restante das pessoas que são internadas, não por uso de drogas, mas por outros motivos. Por analogia, porque talvez nesse ponto aqui eu não fiz essa comparação ainda, aqui a gente tenha direitos que a lei de saúde mental não impõe, talvez os deveres para a família também, de participar do projeto de modo mais profundo, mas nós temos essa possibilidade de um diálogo, que nada me diz que eu não posso aplicar também com vasos comunicantes a lei de saúde mental e a lei de drogas nesse ponto. Eu acho que você tem que aplicar sempre aquilo que for mais benéfico para a pessoa. Até porque, veja que o legislador não se deu conta, quando ele fez essa separação, drogas e saúde mental, que muitas das pessoas que fazem uso de drogas têm problema de saúde mental. O próprio tratamento ser reunido em um lugar só, ou não, ou seja, eu tendo um centro de atenção para drogas e outro para saúde mental, é alguma coisa bastante controvertida. E aí, depois dessa primeira parte, que deu mais ou menos a metade da minha exposição, eu vou falar de alguns mitos ou simplificações na saúde mental. Aqui eu tenho todos os mitos, eu vou comentar primeiro sobre eles por conta do tempo, aí se o tempo me permitir, aí sim eu avanço em cada um. Então, a internação forçada é legítima quando há um laudo médico, já fiz essa problematização a respeito da equipe multidisciplinar, mas a qualidade do laudo também é alguma coisa importante, e sinto falta em relação a isso na legislação, de me dizer mais o que esse laudo precisa ter, qual é a qualidade da fundamentação necessária. Só para dar um exemplo, na Irlanda você tem que ter um profissional de saúde que tenha prescrito a internação, tem que ter tido contato com o paciente há menos de 48 horas, porque se pressupõe que a internação é para surto, e se já passou 3 dias, por assim dizer, perdeu-se o sentido de urgência daquela indicação. Existem pessoas normais e loucos, já falamos bastante sobre isso. O paciente de saúde mental não pode decidir, que eu chamo do mito do buraco negro, ou seja, as incapacidades civis acabam atraindo todas as situações e acaba se entendendo que a pessoa que está internada, por exemplo, não poderia decidir. Quando a legislação de ética na medicina e na saúde em geral diz o seguinte: até mesmo a pessoa internada, curatelada, ela tem que ser informada do que vai se fazer com ela. Aí vem a questão que a gente não vai poder tratar, mas me parece importante citar aqui, que é, uma vez internada a pessoa, o que eu posso fazer com ela e como eu vou tratá-la? Porque ela não deixa de ser pessoa durante a internação.
Ela é uma pessoa que tem que ser alvo da maior proteção possível. Porque de todas as invasões que a gente tem no direito brasileiro, não conheço nenhuma que seja mais grave do que a internação forçada. Porque é quando você tira toda a liberdade da pessoa, teoricamente deveria ser só a liberdade de se tratar, mas a pessoa está presa também. É a única situação que alguém é preso que não seja dentro do direito criminal, é a situação de saúde mental. O uso de drogas autoriza internação. Aqui é uma confusão entre os tipos de uso, por isso fiz a provocação do álcool. Tem diferentes tipos de uso que autorizam ou não a internação. Aí alguém dirá, não, mas é porque quando a pessoa não consegue mais se controlar, o álcool, ela talvez consiga. Bom, tem um monte de gente que não consegue ficar sem fumar, e ninguém é internado com cigarro, nunca soube ninguém. Veja que existe alguma coisa mais profunda a ser investigada nisso. A internação visa tratar, esse eu também digo como um mito, esse é um mito que o Foucault já apresenta na obra dele, e ele lembra o seguinte: quando a internação surgiu, não existia tratamento junto. Você internava para isolar a pessoa, né? Você hospedava a pessoa no hospital, você afastava a pessoa da sociedade. É depois que veio a ideia de que tinha que tratar as pessoas, porque as pessoas estavam morrendo na internação, e falou, opa, temos que dar uma atenção para elas, tem que dar uma comida, alguma coisa assim, não adianta só amarrar, porque senão as pessoas morrem. O paciente com Alzheimer deve ser interditado, deve sofrer algum tipo de questão, não preciso tratar desse mito, o professor Vitor já trouxe a questão, você não pode definir pelo CID o que vai acontecer com a pessoa sem avaliar quem é. E a internação forçada é a etapa essencial do tratamento do drogado. A internação, quando ela é aplicada, ela nem é uma etapa essencial, ela é excepcional, ela nem é a última etapa, porque pode não existir a indicação, ou pode simplesmente ter alguém que não tem o que fazer, mas nem por isso eu vou internar. Porque veja, eu não pego o paciente e digo, bom, não tenho o que fazer, então eu vou internar. Podia também falar, não tenho o que fazer, eu vou dar aspirina. Não faz sentido você aplicar um tratamento médico sem a devida indicação. E além disso, por vezes a internação é confundida com um tratamento, quando na verdade, quando ela é aplicável, nas raras vezes, ela é só uma etapa de tratamento. Agora sim, nos 8 minutos que restam, queria tentar passar um pouquinho por esses mitos. Vamos chegar lá no laudo médico. Aqui a gente tem um laudo para ilustrar. Atestei que examinei Janaína, tendo constatado por informação da família que a paciente faz uso de drogas, álcool e etília, bem como já possui 2 filhos. Familiar registra a dificuldade em realizar os cuidados, indica internação psiquiátrica da paciente, CID, Niterói, aqui sobrou um pouquinho, Rio de Janeiro, 21 de abril. Né? Será que com esse fundamento é suficiente para fazer a internação psiquiátrica ou enfim, outra forma de internação? Veja alguns detalhes muito rapidamente, né? O CID, acho que ninguém ia adivinhar, mas esse CID é de dor de cabeça, né? Cefaleia, enxaqueca comum, na verdade. Né? O fato de ter um CID já nos atrai a atenção e fala, bom, alguém examinou, tem CID, então tem que internar. O laudo é antigo, 21 de abril de 2019, já faz 3 meses que ela foi examinada. Além disso, veja que a informação da família de que ela faz uso de drogas, pouco me diz. Porque eu não sei o que aconteceu antes, eu não sei quais tratamentos ela fez. Eu tenho que esgotar os mecanismos extra-hospitalares. Então, se por um lado não se interna sem laudo, só ter um laudo não é suficiente. Só para citar para vocês, ao longo da pesquisa da tese, eu demonstrei que ainda existem internações, até 2018, foi o último dado, sem laudo médico. Ou seja, a gente está discutindo aqui a qualidade do laudo, as necessidades do laudo. Lá, na prática, existem internações sem que haja o laudo. Aqui eu tentei trazer um conjunto de filtros da prescrição, a qualidade, densidade da fundamentação do laudo, conteúdo, o que se analisou, o que já se fez e se tem ou não tem projeto individual. Muito interessante essas contradições. Mal dá para acreditar o contexto que essa lei saiu. Acho que provavelmente alguém não leu alguns pedaços que falam. A verdade é que o artigo 4º é um artigo que já estava na lei. Ele não foi incluído ainda. Mas eu disse, se foi incluído na lei de drogas, a lei de drogas traz esses princípios, eles vão ser aplicáveis a todas as situações de internação. A menos que alguém queira dizer que a própria lei não vai se aplicar naquilo que ela mesma diz. Não é nem diálogo de fontes aqui. Eu estou discutindo a aplicação da lei, pegando ela do artigo 1º até os demais, e não só lendo o artigo 23A, B e C. Me parece um artigo extremamente importante. De perto ninguém é normal, eu que eu diga, né? Tem gente que diz que eu estudei saúde mental em causa própria, né? Mas aqui o Foucault já nos falava muito da questão da incapacidade e de como que havia na internação, na verdade, uma utilização, uma distorção das incapacidades.
a passagem da loucura como doença e a patologização das condutas, né? Porque o Canguilhem tem uma passagem interessante que ele diz: da anormalidade como um defeito, um dedo grande, um dedo sobrando, e assim por diante, eu passei para o anormal, a pessoa que não é aceita, que não faz parte da sociedade. Daí que a gente lembra que a personalidade é reconhecimento da condição de pessoa, e que aqui na incapacidade, na curatela, na interdição, chame-se como quiser, no final das contas você tem alguém que é afastado da sociedade, é afastado do discurso. O paciente não poder decidir, eu já falei para vocês, mas o que eu me permitiria, nesses 3 minutos que no meu controle eu tenho, é o seguinte: é falar que a incapacidade civil, ela tradicionalmente foi vista como um mecanismo muito amplo, né? E dentro desse mecanismo amplo, que fechava aqui as pessoas, eu tenho no artigo 4º, talvez a passagem que me parece mais importante para provocá-los, que é o seguinte: ele diz: são incapazes relativamente a certos atos ou a maneira de exercer. E aí, sem um exercício literal, mas propondo uma leitura que não é usual, me parece, não me lembro de alguém ter feito essa proposta, relativamente é advérbio, não adjetivo. Eu sou professor de Direito Civil e durante muitos anos eu dizia para os meus alunos: olha, tem uma escadinha, capazes, absolutamente incapazes, relativamente incapazes, certo? Mas se a gente olhar o texto da lei, ele não fala relativamente incapazes, ele fala incapazes quanto a certos atos, incapazes, vírgula, relativamente a certos atos, de modo que a incapacidade diz respeito a alguns atos e outros não, de modo que a capacidade civil e os seus efeitos dizem respeito eventualmente a alguns atos e outros não. Isso significa, por exemplo, que alguém que faz uso abusivo de drogas muito bem pode ser capaz, muito bem pode não ser. Isso pode não combinar com essa internação, simplesmente porque são projeções diferentes. Assim como eu posso ser capaz para contratar, mas não para tirar porte de arma, ou para casar, ou para ser magistrado, que tem um teste específico, ou para outros atos, como tirar porte de arma, que também tem uma prova específica de capacidade, ou de discernimento, ou de aptidão, ou de teste psicológico. São múltiplas as projeções que se tem. E achar que na capacidade civil eu concentro todas elas é um equívoco que nem sequer sustenta na própria redação do Código Civil, já que no projeto não se falava em relativamente incapazes. No projeto do Código Civil, melhor justificativa, falava em relativamente capazes, que portanto já sinaliza um sentido diferente, porque a gente parte da incapacidade quando o projeto falava, perdão, a justificativa partia da capacidade. E nesse sentido aqui, a proposta de leitura em relação aos usuários de drogas é que eles podem ou não ser incapazes, porque não há uma relação direta entre uma coisa e outra, até porque senão todos aqueles que usassem álcool também poderiam ser vistos como incapazes, mas a lei fala em viciados, e aí você poderia pensar no uso abusivo, mas me parece que na verdade o que acontece é o seguinte: quando alguém faz uso abusivo de álcool e drogas, ela pode ter uma dificuldade de se autodeterminar quanto a esse aspecto. Eu não consigo me controlar, eu preciso usar a droga, o que faz com que eu possa retirar o direito dela decidir esse aspecto, em que ela não tem plena autonomia, mas não outros aspectos, o que faz, por exemplo, quando eu tenho durante a internação o direito de fazer um termo de consentimento, explicar para o paciente, tomar decisões sobre qual vai ser, por exemplo, a profissão que a pessoa vai querer aprender, ou qual familiar ela quer ter contato, ou qual tipo de literatura ela quer ler, porque isso faz parte do tratamento dela. Como eu sou muito chato com o tempo, me faltam só 30 segundos, eu não vou poder passar pelos outros mitos, mas eu queria agradecer bastante, dizer que na pesquisa que fiz, identifiquei que de modo geral a internação está bastante voltada a um desvio de finalidade em relação às pessoas vulneráveis, sobretudo. Daí, por exemplo, um estudo que vale a pena ler, se chama Estamos de Olho, não à toa, né? Com múltiplas entidades, foi feito com as pessoas da Cracolândia, que em geral, quando acaba essas falas, eu me perguntei: a Cracolândia. Foi feito na Cracolândia, em São Paulo, um estudo amplo, com todas as entidades que vocês quiserem, Defensoria, Ministério Público, organizações não governamentais, Ministério Público, CRM, CRP, todas as entidades que vocês quiserem imaginar, e se verificou o seguinte: que as pessoas da Cracolândia, número 1, elas não tinham recebido tratamentos alternativos à internação. Foi feito só com as pessoas internadas à força na Cracolândia. Foi descoberto que grande parte delas, depois da internação, também não receberam tratamento. Eu acabei de dizer para vocês que a internação é uma etapa quando aplicada. Se a pessoa não recebe tratamento depois, não faz sentido nenhuma internação, a menos que a finalidade da internação não seja tratar. Mas daí não faz sentido, porque tudo que eu falei é que a internação serve para tratar. Quando serve? Já que ela tem baixíssima evidência científica, esse é um outro assunto que a gente pode falar em outra oportunidade. Quero agradecer novamente esse painel sobre deficiências, né? Eu tive as minhas aqui também, mas queria agradecer
agradecer muito pela oportunidade de conversar aqui com vocês e ficar à disposição. Obrigado.